Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Convido a servidora para a leitura da ata. Bom dia a todos. Leitura da ata da 5ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás de Jeru, realizada às 9h20 do dia 29 de fevereiro de 2024. Às 9h20 do dia 29 de fevereiro de 2024, no edifício da Câmara Municipal, na sala de suas sessões, reuniram-se os vereadores para realizarem a 5ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores de Tomás de Jeru. Presentes vereadores Antônio Costa Marques, presidente, José Velames da Silva, vice-presidente, Edileide Velames da Silva, vice-presidente, José Velames da Silva, secretário, Antônio Miguel de Santana, Maria Helena Santos Silva, Márcio Leonil da Silva e Givanda Mercedes Gomes. Ausentes vereadores Jackson Santos Nascimento e Neves de Araújo Santos. Havendo número regimental, a senhora presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, foi lida e apresentada às comissões o projeto de lei ordinária número 001/2024, que dispõe sobre a estimativa de receitas e fixação das despesas para o orçamento geral do município, relativo ao exercício financeiro de 2024, a LOA. Aberto o pequeno expediente, a vereadora Edileide ressaltou a existência do projeto de lei número 013/2023, que cria o Fundo Municipal do Idoso, bem como a existência nesta Casa de uma lei de 2016 que foi alterada em 2015, criando o Conselho Municipal do Idoso. Desta forma, diante da grande relevância da criação do fundo relacionado ao Conselho do Idoso, solicitou à presidente o envio de um ofício para saber quem são os conselheiros, o período de permanência dos mesmos nessa função, a ata de reunião da sua criação e a última ata da reunião, qual o local e o funcionamento do mesmo. Prosseguindo, a vereadora destacou para a população, no que diz respeito à LOA, a mesa foi votada e aprovada, porém foi vetada na sua integralidade pelo gestor, e hoje o mesmo quer culpar os vereadores da oposição. Informações totalmente distorcidas, visto que foi o mesmo quem deixou o município sem o orçamento. Mas sabemos que, conforme a LDO, no artigo 37, ele pode pagar o servidor usando-se de 1/12, como foi executado no mês de janeiro. Aberto o grande expediente, o vereador Antônio Miguel de Santana mencionou a inauguração da unidade básica do povoado Cascavel, onde será atendida a população daquela região. O vereador Gilvanda Mercedes Gomes disse que cobrou da gestão o reajuste dos agentes de saúde de endemias. No mais, para o momento, ressaltou a chegada do novo projeto de lei orçamentária, para ser apreciado e votado, para resolver a situação do município, tendo em vista que está passando por dificuldades na esfera orçamentária. Assim, deve a LOA ser votada de forma urgente. A vereadora Maria Edna Lima Santos Silva enfatizou a chegada do novo orçamento, que precisa se dar prioridade a ele, pois sabemos que o município e a Casa Legislativa estão com problemas orçamentários, com dificuldades orçamentárias, porque o projeto foi vetado no seu corpo total, onde diversos elementos foram retirados devido às emendas. Ressaltou as questões dos projetos que estão nessa casa, tanto o concurso público quanto o projeto do Fundo Idoso, onde o Ministério Público convocou esta Casa de Leis para prestar esclarecimento sobre o motivo pelo qual o projeto do idoso ainda não foi votado. Por fim, enfatizou que se deve ser dada a devida atenção com as leis que chegam nesta casa. A vereadora Edileide Velames continuou seu discurso, onde deixou bem claro, mais uma vez, para toda a população jeruense, que a LOA que foi votada no final de dezembro, na última semana, foi vetada graças ao gestor. Por tal razão, ele é o responsável por tudo que está acontecendo no nosso município. Pauta convocada para a 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Nada mais havendo, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a presente ata que vai ser assinada pela presidente e o secretário.
Coloca a ata em votação. Vereadora Edileide. Vereadora Maria Edna. Vereador Gilvan. Vereador Seu Antônio. Vereador Zé Velames. Vereador Neverton. A ata em votação. Declaro a ata aprovada. Convido para fazer o uso da tribuna o senhor Danilo Falcão. Muito bom dia, senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, servidores aqui da casa, pessoal que nos acompanha, quem está aqui presente e que nos acompanha aí em sua casa, enfim, pelas nossas redes. Bom, pessoal, o motivo que me traz aqui, basicamente, é somente esclarecer em relação à tramitação do projeto de lei orçamentária anual, que o ano passado chegou a essa casa. Foi encaminhado pelo prefeito, foram feitas algumas modificações, o prefeito vetou totalmente a matéria e a Câmara manteve o veto, cumprindo, inclusive, um permissivo constitucional de, em última análise, bater o martelo, efetivamente materializar ou não o orçamento do município. Desde o iníciozinho do ano até agora, tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo se legitimaram nas suas despesas com base, efetivamente, no artigo 37 da lei número, estou sem o número dela aqui, mas da lei de diretrizes orçamentárias, e o próprio artigo fala que, se porventura o projeto de lei orçamentário anual não tiver sido aprovado até o último dia de dezembro, ou seja, 31 de dezembro agora do ano passado, eles farão suplementações com base em 1/12 da proposta orçamentária, e assim está sendo feito, tanto pelo Poder Executivo quanto aqui pela Câmara. Então não há qualquer impedimento, se porventura tenha sido feita alguma alegação a respeito, em relação ao não cumprimento de obrigações do município, tá? A gente tem um fundamento legal para que isso possa acontecer. Por vezes, não poucas, muitas vezes acontece isso em Brasília, de o orçamento da União ser aprovado mês de março, mês de abril. E seguramente o governo federal não fica impedido de dar cumprimento às suas obrigações por conta da ausência da aprovação da lei orçamentária anual, tá? Então, o paralelo maior é a União. E calcule recursos da União em comparação ao município, né? Não só em comparação ao Tomado do Jeru, mas os municípios do país. Então, há fundamentação para isso. De outro lado, o prefeito, dando cumprimento a uma obrigação constitucional que é sua, apresenta para a Câmara um novo projeto de lei orçamentária anual, que chegou aqui alguns dias atrás. Foi encaminhado esse projeto de lei com a solicitação de que a matéria tramitasse em regime de urgência. A Câmara acolheu o pedido de tramitação em regime de urgência, e a partir dali, do dia seguinte a esse acolhimento, conta-se aí o prazo de até 45 dias para ser concluída toda a tramitação da matéria. E assim está sendo feito. O projeto de lei que tramita em regime de urgência, pessoal, vou falar de uma forma, tentar ser o mais didático e claro e simples possível, não quer dizer que após o acolhimento dessa tramitação, que a presidente deve já submeter a matéria a ser discutida, votada, para que seja aprovada e encaminhada ao chefe do Poder Executivo de volta. A tramitação de uma proposição legislativa, e aí qualquer delas, que tramite em regime de urgência, segue o mesmo rito da tramitação das matérias no procedimento comum. Ou seja, o prefeito, no caso desse caso específico, ele protocola essa matéria, a presidente faz a leitura do projeto de lei, encaminha para as comissões permanentes e, fatalmente, o projeto de lei orçamentária anual deve passar por todas as comissões, para que as comissões emitam seus pareceres. A partir daí, essa matéria volta à presidente da Câmara, o projeto de lei orçamentária anual, alicerçado do parecer das comissões, para que a presidente inclua na pauta essa matéria para ser discutida e votada. A partir do momento que inicia essa discussão, abre-se a possibilidade de apresentação de emendas, como em qualquer proposição. Se porventura for apresentada alguma emenda, suspende-se o trâmite do projeto de lei orçamentária para que a gente consiga tramitar as emendas, porque se as emendas forem aprovadas, elas vão modificar o projeto. Se as emendas forem rejeitadas, elas vão ser arquivadas e o projeto segue o curso normal. Mas eu preciso dar a possibilidade de os parlamentares
apresentarem emendas à peça orçamentária. No caso aqui, o projeto de lei orçamentária, como poderia ser em qualquer outro projeto de lei. Tá? Concluída a fase das emendas, se porventura forem apresentadas, aprovadas, modifica-se o projeto para que a partir daí ele volte à pauta para tramitar já com as modificações feitas. Toda essa tramitação deve ser concluída em até 45 dias. Porque se porventura isso não acontecer, aí uma linguagem bem simples, vai haver o trancamento da pauta, ou seja, não podemos deliberar sobre nenhuma proposição até que a gente finalize a tramitação desse projeto que foi acolhida a tramitação em regime de urgência para que ele seja concluído em até 45 dias. Tudo o que está acontecendo aqui é dentro do procedimento técnico de tramitação de uma matéria. Mas a presidente gostaria de submeter a matéria sem o parecer das comissões. Não pode. E a culpa não é da presidente Nena. A orientação nessa parte é minha, que estou aqui defendendo o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Se houver fragilização no procedimento de tramitação da matéria, tanto o prefeito quanto os próprios vereadores podem questionar o vício no procedimento de tramitação da norma. Então, nada está sendo feito de forma desavisada. Toda orientação técnica, se alguém quiser qualquer esclarecimento hoje, amanhã ou qualquer dia, pode falar comigo em relação à tramitação da matéria, tá? A responsabilidade do direcionamento da tramitação, do procedimento das normas aqui dentro da Câmara Municipal de Tomar do Jeru é minha. Então, se houver algum equívoco, é meu. Não é da presidente, nem de nenhum dos vereadores, e muito menos de quem está do outro lado, me refiro aqui ao Poder Executivo. Agora, a presidenta me confiou a possibilidade de auxiliar ela aqui, e, graças a Deus, ela segue as minhas orientações. Tá? Qualquer dúvida, os senhores podem falar comigo. O funcionamento interno da Câmara, só para concluir, é uma atribuição da presidente. Então, não há que se falar sob nenhum aspecto em um prefeito ou quem quer que seja que não esteja aqui dentro da casa, por exemplo, convocar, marcar o dia, dizer a pauta e a hora, por exemplo, acontecer uma sessão extraordinária, a não ser ela. Não cabe a ninguém fora dessa casa marcar uma audiência pública para acontecer aqui dentro, dizendo qual é a pauta, quem vai, qual é o dia e qual é a hora. Não cabe. Cabe tão somente a presidente da Câmara. Só para a gente registrar, porque eu tenho visto coisas. Eu atuo com os municípios desde 2005, lá se vão aí 18 anos. E depois de 17 anos, porque isso que aconteceu foi o ano passado, eu vi em um município da Bahia o prefeito convocar a sessão, dizer o dia, dizer a hora e qual era a pauta. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida foi isso que aconteceu. E ele não fez uma vez, ele fez duas. Fachou pouco duas, ele fez três. Na terceira, a sugestão minha e acolhida pelo presidente foi botar a polícia aí na porta para não abrir a sessão. Não é o objeto. O que eu quero que os senhores e senhoras entendam é que aqui é uma casa, a prefeitura é outra casa. Quem conduz os trabalhos internos e administrativos da Câmara é a presidente com a mesa e os vereadores. Tá? Só para deixar registrado isso aqui, tá bom? De toda sorte, minha presidente, se porventura alguém tiver algum questionamento dos vereadores e quiserem perguntar, estou à disposição aqui também para atender vocês. Pode falar, meu vereador. Aniversariante de ontem. Parabéns aqui ao vivo. Danilo, é que é o seguinte, o que a gente vem acompanhando em Tomar do Jeru nos últimos dias, o prefeito, ele suspendeu todas as atividades praticamente do município, inclusive os transportes de levar o pessoal para Aracaju, suspendeu o pagamento dos servidores e do pessoal que prestam o melhor serviço no nosso município. Certo. E dentro desse contexto que o senhor nos explicou aí, o artigo 37 garante que ele pode pagar tudo isso. Isso. Né? O artigo 37 da LDO, da Lei de... Me permita ler aqui rapidinho. Sim. Caso o projeto de lei orçamentária anual não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro, que é justamente o que está acontecendo, e aí, um parêntese, eu atuo com municípios há 18 anos. Eu nunca vi um prefeito vetar um orçamento totalmente, nunca vi. E está sendo ótimo, porque eu estou vivendo esse momento também, nunca vi. Mas, enfim. Então, caso o orçamento não seja aprovado até o último dia, 31 de dezembro, a programação dele constante, ou seja, do projeto de lei, poderá ser executada em cada mês até o limite de 1/12 do total de cada dotação, na forma proposta remetida à Câmara. Ou seja, 1/12 é o pagamento mensal, por exemplo, dos servidores. Se ele vai pagar 12 meses, eu vou pegar um mês, que teoricamente há uma dotação específica no projeto de lei orçamentário, e vou utilizar aquele recurso.
É assim que acontece em Tomar do Jeru, em Aracaju, em Moita Bonita, na Bahia, em qualquer município e na União. Que vez por outra, meu vereador, seguramente você deve ter acompanhado o orçamento da União sendo aprovado no mês de março ou abril. Seguramente o presidente da República não vai ficar 4 meses sem pagar. Ninguém. Estou me referindo só a servidor. Mas eu posso falar de fornecedor e etc., porque há uma previsão da própria norma que está referida aqui, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Então, se porventura a alegação é que não há dotação, enfim, não sei muito se é isso. Tá, joia? Minha vereadora. Vai meio que precluir, porque eu preciso voltar para Aracaju. Mas olha só, se o pessoal que está aqui acompanhando quiser falar comigo também, na saída eu já falo. E os vereadores todos têm meu contato, podem me telefonar. Porque a ideia, senhores e senhoras, é manter o funcionamento do município. Eu só estou querendo dizer que é possível manter até a gente finalizar a tramitação da lei do projeto de lei orçamentária que chegou novamente aqui. Tá? O caminho que a presidenta Nena está dando é o que eu estou dizendo a ela para fazer. Então, se tivermos dúvida, pode falar comigo. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Quer falar, minha vereadora? Por favor. É sempre bom falar com a senhora. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Melhorou agora? O que tem essa espuminha? Estava longe. Pronto. Certo. Danilo, você colocou uma situação interessante, que você é o assessor da presidente Nena Marques. Não sou da presidente, sou da Câmara, né? Como eu já disse aqui. Mas explica mais a Nena Marques, né? Claro que também me A senhora sabe também. E a senhora me conhece, que se a orienta senhora também. me telefonar, Você também a me senhora vai orienta ouvir. também algumas vezes, mas Ainda bem. como aqui existe uma questão muito interessante, que é, por exemplo, a dedicação maior para quem faz os contratos, né? Então a gente fica até assim. Não é assim, vereadora. A senhora deve estar me confundindo. Um pouquinho meio assim, né? Mas não é assim, não. Certo. E aí eu tenho uma A senhora, inclusive, tem meu pergunta a você. telefone. Eu tenho uma colocação para você. Você falou Tá. da questão do orçamento que foi vetado. E aí eu vou fazer uma pergunta a você, que eu sei que você tem conhecimento de causa muito bem. Desde quando a lei orçamentária veta todos os artigos que trata de remanejamentos, transferências, veta não, Modifica. suprime, Certo. elimina, deixa de existir todos os artigos que trata de remanejamentos, transferências e suplementações. Eu gostaria que você explicasse como é que essa lei não deveria ser vetado, já que foi suprimido, foi eliminado todos esses artigos, né? E como deveria ser feito, no caso, na época, eu acho que você ainda não era assessor. O ano passado eu estava aqui ajudando de outra forma, mas contribuindo. Mas também. dessa parte eu acho que você ainda não era, né? Não. Mas eu sei que você conhece muito bem a questão jurídica. Aí eu só gostaria que você explicasse para mim, né, humildemente, né, que eu tenho muita dúvida com relação a isso. Eu vou me permitir, minha vereadora, talvez não entrar nesse mérito, porque seguramente o prefeito é bem assessorado, seguramente. Mas eu posso externar uma posição pessoal. Não é crítica a ninguém que está do outro lado. Eu não faria isso, porque existe a possibilidade do veto parcial. É o que eu vou falar. Eu não vou falar mais nada do que isso aqui, porque seria até antiético eu me meter numa situação onde tem um colega representando lá. Não, mas o eu município. estou perguntando a decisão de lá, não. Eu estou falando da nossa decisão, porque nós somos um órgão independente. Isso. Nós somos um órgão que temos responsabilidade. Nós somos um órgão que estamos aqui para defender os direitos da população. E nós somos um órgão que temos o direito nobre, Isso. né, de legislar, de aprovar, reprovar, fazer suas emendas, alterações, etc. e tal. Mas com responsabilidade, do meu ponto de vista, Danilo. Então, assim, eu só gostaria de entender o porquê foram vetados artigos tão importantes, que eu acho que você não estava aqui ainda, né? Mas é importante você ter conhecimento disso. Artigos tão importantes que iria prejudicar até a própria Câmara. A questão do remanejamento, a questão
da suplementação, a questão da transferências. Então, assim, não é só isso, não. Veto também outros artigos importantíssimos, e aí você falando em presidência da República, e eu fazendo um levantamento sobre isso, e o presidente esse ano reprovou mais de 100 e poucos artigos na lei orçamentária. E o que Vetou. vetou isso. E aí o que eu achei interessante é que nos artigos que ele vetou, aquele artigo deixou de existir. Quando se veta algo, deixa de existir. Né? Pelo menos temporariamente, né? Até a Câmara apreciar o veto. Então, A Câmara precisa apreciar o veto. Exatamente. Deixa de existir. Então, assim, tem coisas na LDO que foi criado um veto, ou que foi criado Emenda? as emendas, né? Que, se fosse vetado, deixaria de existir. E aí, sim, seria bem mais pior para a sociedade do que se criado uma nova lei orçamentária. E a nossa função aqui é essa. É ter essa responsabilidade de analisar, mas também de ter responsabilidade com aquilo que nos foi dado, né? Eu tenho, Eu gosto muito de conversar com você porque você é um cara de boa. Ó, em relação ao veto, quando o prefeito veta, ele tem que mandar para cá. O veto só vai ser mantido, aquilo ali só vai deixar de existir efetivamente se a Câmara mantiver o veto, como foi o caso aqui. Aí me permita externar uma posição pessoal. Volto a dizer, pessoal. Qual é a grande dificuldade que os municípios do país têm? Nós temos 5.700 municípios. Seguramente, minha vereadora, eu acho que eu vou ser bonzinho. Seguramente, 30% desses municípios elaboram uma peça orçamentária que seja condizente com a realidade do município. 30% eu estou fazendo um favor. O que é que eu quero dizer com isso? 70% dos municípios do país, eu não estou falando de Tomar no Geru, para ficar registrado. Eu não estou falando de Tomar no Geru, estou falando dos 5.700 municípios do país. 70% deles seguramente elaboram orçamentos ruins, que não condiz com a realidade do município por um fator simples. A gente não tem gestor de formação. Não estou falando do gestor que faz curso de gestão pública, não é isso. A gente não tem o gestor profissional. Aquele que delega para os seus periféricos, que eu chamo, por exemplo, secretários, diretores, etc., a possibilidade deles alimentarem o gestor das informações que eles precisam para que a gente consiga produzir um orçamento que minimamente diga respeito à realidade do município. Não sei se eu falei isso aqui, eu dei um curso ano passado em Rondônia, e tinha lá 2 servidores de um município que cuidavam de orçamento. Sabe o que eles disseram a mim? Que em 2022, para o exercício de 2023, eles pediram 3% de crédito suplementar. Isso quer dizer que o orçamento foi feito de acordo com a realidade deles. E eles disseram, para o ano, Danilo, a gente vai pedir para o ano 5%. Qual é a regra nacional? 80% o prefeito pede crédito suplementar. E o que eu vou dizer aqui porque eu já disse em Brasília, no Tribunal de Contas, e onde eu chego eu falo isso porque eu tenho conhecimento de causa. O prefeito, desse jeito eu falei lá em Brasília e falei no Tribunal de Contas do Estado, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O prefeito, eu falei de um jeito mais macio, o prefeito que manda para a Câmara um projeto de lei solicitando 80% de crédito suplementar, eu falo de outro jeito, mas vamos ser macio. Ele assinou embaixo basicamente dizendo o seguinte: esse orçamento não tem nada a ver com a realidade do meu município. Porque se o cidadão manda uma proposta orçamentária e quer mexer em 80% do que ele mandou, fatalmente aquilo ali não está coerente. Qual é a crítica e onde eu quero chegar com isso? Os prefeitos precisam melhorar a qualidade da produção do orçamento. Ex-ministro sergipano, Carlos Aires Brito, certa vez disse, talvez não com essas palavras, que abaixo da Constituição a lei mais importante do Estado, como um todo, União, etc., etc., é a lei orçamentária. Mas o gestor não tem cuidado na produção da norma. O governador, deixa eu ver o jeito de dizer, eu não vou dizer. Eu vou dizer, mas não vou dizer quem é o santo, vou contar só o milagre. Um determinado governador de estado, numa rádio de circulação estadual, certa vez disse: a peça orçamentária é meramente uma peça de ficção. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém cumpre. Dito aqui, dentro desse estado. Quem estava ouvindo a rádio vai se lembrar quem foi. Eu só não vou dizer o nome.
Foi aqui, no estado de Sergipe. Um governador nunca poderia abrir a boca para dizer aquilo, porque ele cometeu um equívoco. O orçamento não deve ser uma peça de ficção, deve ser uma peça real, coisa que ninguém faz, ou quase ninguém faz. Então, a dificuldade, minha vereadora, na produção desses orçamentos é a ausência de profissionalização do processo de construção. Por isso, não é o prefeito de Tomar do Jeru, são os prefeitos do país. Quando ele pede, quero mudar X mil por cento, X tantos por cento, ele está dizendo que não está correto. Aí, a crítica é construtiva olhando para cá, para dentro. Eu vivo aqui há muitos anos. Quando você reduz muito o percentual do crédito suplementar, imaginando que vai fiscalizar, você atrapalha a gestão também. Então tem que ter, para você. A senhora está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando só de lá, eu estou falando da gente também. Então a gente tem que ter um mínimo de flexibilidade para que as coisas fluam. Agora, o que não dá é para aceitar o discurso de que não pode fazer porque não tem como fazer. Mesmo porque teve como fazer, como muitos, no começo do ano, por conta da base da LDO. Eu tenho um outro município aqui em Sergipe também, que houve uma série de emendas lá também. E o prefeito vetou, e a Câmara manteve o veto em relação a algumas emendas, algumas, não todas lá. Aqui o prefeito vetou todo, lá ele vetou parte das modificações, que é diferente, mas ficou confuso também lá. Entendeu? A dica que eu faço, que eu deixo aos gestores, e eu hoje também auxilio prefeito, na hora de produzir a LDO, chama o secretariado e diga, meu amigo, você precisa de quê para onde? A LOA é mais importante ainda, porque não é possível, minha vereadora, você encontrar uma peça orçamentária na rubrica pavimentação de rua da Secretaria de Obras com a dotação de R$1.000 disponível. Não pode. Porque R$1.000 você não bota areia nem dentro dessa sala aqui. Ou não é? Eu não sei se uma caçamba de areia é R$1.000, não deve ser. Quando você bota R$1.000 aqui e R$1 milhão ali na Secretaria de Assuntos Aleatórios, seguramente aquilo ali não vai refletir a realidade do município. E o Legislativo tem um papel fundamental. Modificar o orçamento, já que ele mandou ruim, para melhorar a qualidade da peça orçamentária. A gente tem essa atribuição. Às vezes não sabe que tem. E às vezes não sabe fazer. Mas o certo é que a gente pode melhorar. Eu preciso correr, que eu estou com outro compromisso. Pode. Você colocou uma situação interessante aí, de R$1.000, R$1 milhão, eu vou fazer uma colocação assim, Danilo. Por exemplo, a gente hoje compra, vamos colocar assim, nós mulheres, né? Vou colocar um exemplo. A gente compra um batom hoje. A gente tem um valor guardado, vamos comprar um batom hoje. Sim. A gente vai lá, vai olhar e diz, não vou comprar hoje não, vou deixar para comprar daqui a um mês. Aí quando chega lá daqui a um mês, eita, o dinheiro que estava previsto para comprar aquele batom, já não dá mais para comprar aquele batom. Ah, mas eu tenho outro dinheiro, que eu vou comprar um remédio. Ou vou para uma viagem, por exemplo, que é algo que dá para passar. Aí eu pego uma diferença daquele valor e complemento Sim. para comprar o batom. Não é isso? Sim. Então, como é que o orçamento pode ser uma peça fixa? Não, mas não é fixa. Orçamentária. Não é fixa. Entendeu? O orçamento Como não é é que fixo. os valores das ações devem ser fixas? Eu acho que o que precisa ser feito, hoje em dia existe o PCA. Sim. Com o PCA, a gente percebe que existe mais um equilíbrio, né? E que assim, a população precisa assim, participar mais das audiências públicas, Sim. Colocar, inclusive a Câmara, todos os vereadores sejam de situações diferentes, de lados opostos, também devem participar também das audiências públicas para evitar chegar ao ponto que chegou aqui, Tomar do Jeru. Né? Eu acho que é importante isso. E fazer o acompanhamento da elaboração de uma lei tão importante quanto esta. Né? Então, é isso que eu coloco. Como é que nós, que foi colocado emendas que dificultam fazer esses remanejamentos, essas suplementações de tudo? Que aí cita o exemplo do batom, né? Sim. Mas é que assim, o orçamento ele não é fixo, na verdade. Né? O orçamento, teoricamente, ele tem a despesa fixa e a receita flutua. Por isso que a possibilidade dessa movimentação financeira. Se, porventura, eu não tiver nenhum crédito suplementar, 0% de possibilidade de mexer no orçamento, isso não impede que o chefe do Poder Executivo encaminhe novos projetos de lei, dizendo, eu preciso mexer daqui e colocar ali. Seguramente, se for interessante para o município, os vereadores, aqui eu não estou me referindo à situação e oposição, eu não estou falando disso aqui, porque para mim,
A partir do momento que começa o mandato, todo mundo é a situação do povo. Se o orçamento vai ajudar e aí o prefeito quer uma mudança que vai melhorar alguma coisa, eu não vejo impedimento de a gente aprovar. É o meu sentimento. Então, o fato de não haver crédito suplementar não quer dizer que aquilo ali vai ser aquilo ali. Ele pode fazer encaminhamentos pedindo modificações durante o exercício, sem nenhum problema também. Tá? A dica sempre é o seguinte: vamos fazer o orçamento de acordo com a nossa realidade. Tanto nós, Câmara, quanto ele, prefeito. Tá bom? Tranquilo, meu presidente? Por favor. Era uma pergunta, Danilo, que você até já falou aí em sua fala. Se, quando o prefeito ele precisa remanejar, que ele não tem mais lá no limite, Sim. é como você disse, né? É só ele pedir aqui a casa. É um projeto de lei que ele tem que mandar. Pedindo, né? Solicitando, né? Às vezes a gente pede transparência, para que é? Porque às vezes apenas vem lá, eu quero 5%, mas não diz, não detalha. Mas o ideal é detalhar realmente. Estou tirando dali e botando ali. O certo é vir assim. Tranquilo? Beleza, meu presidente? Obrigado, viu? Quem quiser falar comigo na saída aqui, se quiser, só me pegar pelo braço que eu falo. Tá bom? Obrigado mais uma vez, excelente dia a todos. Já aproveito, minha presidente, para não atrapalhar a sessão, vou precisar ir porque eu tenho outro compromisso aí na Caju meio-dia. Tá bom? Vereadores, vereadoras, obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, convido a vereadora Edleide. Nesse primeiro expediente eu me abstenho. Convido o vereador Neverton. Convido a vereadora Maria Edna. Bom dia a todos. Aos funcionários públicos e visitantes que estão nessa casa hoje, é importante a presença, sim, de cada um de vocês aqui. E com grande respeito a todos vocês, a nossa função, enquanto vereadores, quando nós nos colocamos à disposição para o povo dizer que confia em nós, que nos quer como representante, olha só o peso, nos quer, quando uma pessoa vota com a gente, ele está dizendo que confia em nossas ações. Ele está dizendo que espera que nós possamos defender e ajudá-los. É pesado, né? O termo vereador é muito pesado, mas assim, com peso leve ao mesmo tempo, porque o nosso compromisso, quando a gente nos coloca à disposição de uma candidatura, a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, hoje, eu percebi que a Câmara hoje toma uma outra posição. E isso talvez seja o início de um passo positivo em benefício da população de Tomar do Jeru, porque essa é a nossa função. A nossa função aqui é votar sim, não ou se abster. Mas nossa função não é demorar e segurar projetos. Tem 45 dias, o regimento diz isso. Mas nós sabemos que é uma lei que exige urgência não perante a lei, mas uma urgência de necessidade. Nós temos conhecimento das dores das pessoas, nós temos conhecimento das angústias, nós temos conhecimento das preocupações. Todas as pessoas estão nos conversando com cada um de nós, eu tenho certeza que não é só comigo, eu tenho certeza que é com cada um vereador que aqui está. Está pedindo, implorando que a gente dê celeridade nesse projeto. Tanto que o Tribunal de Contas cria uma mesa técnica para analisar sobre esse projeto. Vejam só até que ponto nós chegamos. E assim, eu uso a tribuna hoje para informar e reforçar
né, que hoje à tarde nós teremos a comissão, a qual faço parte com o presidente, e aí eu vou utilizar a fala do vereador Márcio de Cori, que ele me pediu para falar, que também ele também está convocando também uma sessão da comissão que ele faz parte, às 15 horas da tarde, aqui no recinto da Câmara, para deliberar sobre o orçamento. Marcamos uma ontem, mas não foi possível a presença do vereador Duda, do vereador Dark, o senhor Inezinho também chegou e depois teve que se retirar. Quem foi mais o outro vereador? Foram estes. Então, a gente hoje convoca uma outra reunião, como presidente das comissões extraordinária, como diz o regimento e nos garante, né, para hoje às 3 horas da tarde. Então, fica registrado, e o meu pedido, senhora presidente e a mesa diretora, é que nos convoque para uma sessão extraordinária e assim a gente possa votar sim ou votar não no projeto, mas que a gente possa acabar com essa angústia que está na sociedade. Cada um sabe de si, cada um sabe do seu peso, cada um sabe o que está passando e o que está necessitando, né? Cada um sabe dos seus compromissos que não estão conseguindo cumprir. E a nossa responsabilidade, chamo mais uma vez aqui, é votar sim ou não nas leis que aqui chegam. É só isso que eu peço, é só isso que eu vim falar. E no pequeno expediente eu encerro pedindo à senhora presidente e à mesa diretora que possa trazer esse projeto, né? Porque nós temos até 45 dias, mas a gente pode fazer de acordo com a necessidade do povo e o pedido do povo. Convido o vereador Gilvan. Convido o vereador Jackson. Convido o vereador Seu Antônio. Convido o vereador Zé Velames. Declaro aberto o grande expediente. Convido a vereadora Edileide. Bom dia, senhorita presidente, vereadores, funcionários que estão nessa casa e todos os funcionários que estão aqui, quem se encontra na rede social. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar nessa tribuna, a população e a minha família. E posso dizer que estou com a virose e não estou muito bem, não vou estender minha fala, mas eu não posso ficar em silêncio porque as pessoas ficam na rede social julgando a gente, dizendo até que a gente diz que está doente sem estar doente porque está com nervoso. Usa máscara porque está nervosa. Então, a explicação de Danilo está aí. O artigo 37, como ele disse, pode ser utilizado antes dessa outra lei ser votada novamente, porque ela já foi votada. Certo? Basta quem tem o poder. Quem tem o poder não é a vereadora, quem tem o poder é o prefeito. Quem tem o poder é ele de dizer eu vou seguir o artigo 37 da LDO. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês, funcionários, a sociedade de Jiru. Nós estamos finalizando a nossa análise nessa nova lei que chegou na casa há poucos dias, né? Agora em fevereiro. E que a gente está fazendo o nosso papel. Peço à sociedade que não é fácil estar com salário, o servidor com salário atrasado. Eu sei que é difícil, como também algum serviço suspenso é injusto para a sociedade. Sou consciente disso. Mas tudo isso não foi a vereadora Leide, nem os vereadores da oposição que criou, não. Quero deixar isso aqui bem claro.
mas eu sei que a qualquer momento vai acontecer essa sessão para a votação dessa LOA nova que está na casa, mas volto a frisar e a dizer, se o prefeito, depende dele seguir o que diz no artigo 37 na LDO, que foi votada em setembro de 2023, que é para valer para 2024. Deixo aqui meu bom dia a todos e muito obrigado. Convido o vereador Neverton. Convido a vereadora Maria Edna. Falar sobre um 12avos de novo, eu vou deixar essa parte do 12avos para o Tribunal de Contas, porque a minha função aqui é legislar. A minha função aqui é fazer com que as leis que chegam nesta casa possam ser votadas da melhor maneira possível. E eu não consigo entender como algumas emendas feitas, emendas bem elaboradas, chegam de última hora nas mãos minhas, do vereador Gilvan, do vereador Márcio, do vereador Tondezinho, chegam no dia da votação do projeto, ou às vezes na véspera. E nós temos que ter, graças a Deus, né, o dom da inteligência para analisar as emendas e a gente decidir o que está prejudicando ou não ali a sociedade. Interessante isso. Mas uma lei como esta, eu não queria nem falar sobre isso, mas tudo bem. Uma lei como esta, que está agoniando a sociedade está uma turbulência, está uma gastura, né? Temos, parece que 15 dias, ainda estudando. Ela é extensa, a gente sabe disso. Mas a Câmara tem um órgão de contabilidade chamado EPARC. Eu acho que já foi feito o contrato com esse órgão de contabilidade, o qual pedi para ele, para poder vir, para nos orientar, inclusive até a sociedade mesmo, sobre o projeto da lei orçamentária. Porque é uma lei extensa. É uma lei que não é fácil a leitura e a compreensão. Não é? A gente vem fazendo as observações, as anotações, mas tem questões que você precisa procurar um técnico. Certo? E eu fico assim, analisando, se é uma coisa de urgência, se as emendas chegam em cima da hora, se determinadas leis chegam em cima da hora para a gente, né? E a gente dá celeridade a essas emendas, essas coisas todas, porque a gente tem questões que a gente acha que é importante e que não precisa ser travado. Os 4 vereadores. Então, por que não uma lei, como eu já falei, de importância dessa? E quando eu falo a mesa diretora, eu vou tirar o nome do vereador José Velames, porque eu já fui secretária aqui, no lugarzinho que José Velames está. E eu sei que a função do secretário é muito limitada. E eu sei que ele está também preocupado. Então, eu reforço mais uma vez, não vamos pensar na questão do prefeito, em atingir o prefeito, gente. E a sociedade está sendo atingida. Está sendo atingida porque seus cartões estão chegando com seus juros, o comércio está deixando de receber, pessoas que precisam fazer cirurgias, ir para o médico, estão sem conseguir ir, ou estão batendo na porta da gente para poder a gente levar.
Então, tem coisas que a gente não pode deixar de fazer a nossa tarefa. Se o prefeito estiver errado, ele vai responder, tenha certeza. Se a Câmara estiver errada, com certeza vai responder. Mas a gente não pode se omitir a fazer a nossa obrigação aqui, principalmente no ano eleitoral. Eu não consegui entender essa tática. A população está aí. Desde o dia que começou esse projeto ser tramitado aqui na Câmara, que a população está nos dizendo, votem nesse projeto, adiante esse projeto. E digo, hoje eu estou falando assim porque eu estou cansada, gente, muito cansada. Quinta-feira essa daqui adoeci, certo? Foi uma carga muito forte. Então, assim, a gente termina trazendo para a gente certas angústias, quando a gente não pode deliberar, quando a gente não pode fazer. A gente termina adoecendo. E eu adoeci. Quinta-feira, passei mal na sexta-feira, vim melhorar no domingo. Eu tomei um remédio, foi que eu vim melhorar. Então, a carga é pesada. E o nosso psicológico recebe isso tudo. Vereadora, o seu tempo acabou. Eu tenho mais de 2 minutos. Estou contando Concedido. só historinhas. Eu lembro que teve um ano que nós passamos 1 ano com salários atrasados. E eu lembro que aquilo adoeceu. Então, na minha mente, veio tudo aquilo. Veio os colegas que a gente precisou fazer cesta básica para ajudar. Veio o cartão de crédito que chegava a mais de 300 mil reais. Então, tudo isso causou assim, veio aquele impacto assim na mente. E a gente se coloca na situação do outro. A gente deve se colocar na situação do outro, sempre. E eu repito, a minha função aqui, eu fui eleita para legislar e acompanhar os gastos que é feito, que é chamado de fiscalização. A oposição basta saber como fazer isso de forma respeitosa com a sociedade. Um abraço a todos. Convido o vereador Gilvão para fazer uso da tribuna. Senhoras e senhores, meu bom dia a todos. Meu bom dia aos senhores que estão nos assistindo pelas redes sociais, a todos os visitantes que estão aqui nessa casa. Meu abraço a todos. Um momento difícil para nosso município, e qual vou acreditar e torcer que a guarda esteja baixando. Nem nossos colegas estão dizendo que está chegando ao fim. Mas quero dizer para toda a sociedade que está nos ouvindo e que nos está assistindo, esse momento tenha também uma parcela de culpa nos vereadores que estão aqui representando toda a sociedade. Porque se o prefeito vetou o projeto, ele enviou para essa casa outro projeto, e esse projeto com urgência, porque todos que precisam, principalmente no geral, é funcionário, que vai afetar os mercadinhos, vai afetar quem está precisando do carro para na hora da urgência ir ao hospital, que hoje estão batendo na nossa porta porque o município não está dando suporte. Isso afeta a gente também. E vai afetar também nos ônibus escolares, que está aí os alunos perdendo aula. Quem não está perdendo aula está tendo seus gastos para vir para a aula. Isso é dificultante.
como foi falo aqui, urgência. Acredito que se tivesse um pouco de pressa em colocar urgência, não estava assim passando. Mas eu vou crer que esteja finalizando. E que Jesus abençoe que esteja finalizando, porque não é fácil. Chegar a um ponto do Tribunal de Contas. Possa chamar, porque o que deixou de ver nas redes sociais que eu assisti, a presidente do Tribunal de Contas, dizendo que ia convocar a Câmara e o município para decidir, interferir aonde não podia chegar até esse ponto. Aonde ela falou que pela primeira vez aqui em Sergipe está acontecendo. Deus tomara que convoque a gente para uma extraordinária a qualquer momento. Eu, como hoje, representando a sociedade de Jiru, estou aqui, como sempre, esperando a qualquer momento e peço que vamos ser botados em votação o mais urgente possível. Deixar aqui meu abraço para todos que estão aqui nos assistindo e a todos que estão assistindo nas redes sociais. Um abraço, que Deus nos abençoe. Convido o vereador Jacques para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos e a todos, colegas vereadores, todos que nos acompanham no recinto desta casa, todos que nos acompanham através das redes sociais. Gente, hoje eu gostaria de iniciar a minha fala tratando exclusivamente dessa questão das ações que o Sintese entrou em desfavor do prefeito municipal, que não vem cobrindo com o salário dos servidores, né? Uma outra ação que nós entramos na justiça também para garantir o pagamento do salário dos funcionários do nosso município, porque não é justo o que o prefeito vem fazendo com essa população no intuito de nos atingir, né? No intuito de nos queimar, de nos jogar contra a população. Ele se amarrou nessa forma de usar o povo de escudo humano, né? Então, pela nossa parte, graças a Deus, já está quase concluída essa questão do orçamento. Porém, me parece que o gestor inventou uma tal de uma mesa técnica aí, qual nós devemos participar no Tribunal de Contas, é isso? E, então, isso será maravilhoso para nós, porque será muito bom a gente já apontar lá as falhas dentro do orçamento, as maldades propostas dentro do orçamento. E aí, antes de entrar em mais detalhes do orçamento, eu quero aqui registrar de forma indignante com relação à cena que eu presenciei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu fui buscar um determinado paciente para a região da Jaqueira e logo cedo eu passei para lá, as meninas estavam limpando ali a questão no finalzinho da rua 8 de setembro, onde está toda esburacada ali. Então, quando eu vinha retornando, tinha um cidadão, que eu acho que é quem coordena as meninas, que faz um excelente trabalho, as meninas. E o cidadão tratou as meninas com a maior estupidez do mundo, que eu nunca vi naquele jeito. Freiei o carro e andei parando para dizer a ele como é que se tratava com as mulheres. Mas eu tive que me conter. Quem estava lá sabe do que eu estou falando.
sabonete. Só estou citando porque ela... Pronto, tratou não. Então ele tratou com um buquê de flores. Quem estava lá presenciou. Porque as pessoas, sem receber salário, com salário atrasado por irresponsabilidade de um gestor, e o cara tratar as meninas com estupidez daquela, e se você ver, vocês vão passar lá, vocês vão ver. Já tinha nada não, 1 quilômetro de rua varrido e juntinho assim com as areias. E eu não parei porque tinha pessoas lá que eu sei que eu não seria bem-vindo perto de algumas pessoas. Não foi por todas. Foi por causa de uma pessoa. De uma pessoa que eu sei que ela me xinga e eu não tinha como parar lá. Mas eu me sensibilizei com aquela situação. Eu espero que ele não trate essas pessoas sempre assim. Bom, mas as pessoas que estavam lá sabem como eu estou falando, e eu sei como foi que ele falou, a estupidez que ele falou com as meninas que estavam lá desde cedo da manhã, varrendo aquela rua. Então, as pessoas sem receber salário, por causa de um gestor irresponsável, e ainda receber um tratamento daquela forma. Mas, voltando para o orçamento, a colega vereadora, na hora da fala de Danilo Falcão aqui, ela fez uma comparação com relação ao batom que a mulher se programa para comprar e às vezes foge do pensamento. Essa equiparação com relação ao batom, eu quero que fique bem claro aqui, que no orçamento municipal nós aprovamos para que o prefeito tire de uma caixinha para outra, de onde ele quiser, para outro lugar, para onde ele quiser, 3,5 milhões de reais, só para ele movimentar para onde ele quiser. Que é 4% de 89 milhões. É só fazer a conta, é simples. 4% de 89 milhões, é só vocês calcularem, vocês verem quantos milhões foi permitido apenas de remanejamento, para ele tirar de um lugar e colocar no outro, onde ele quiser, de uma secretaria para outra. Então, foi feito dessa forma. Não é a questão de equiparar, a questão de um batom que saiu da programação. É o fato de 3 milhões de reais, que nós não teríamos como fiscalizar depois, porque seria aprovado o remanejamento. Não é? Então, gente, eu me sensibilizo com essa questão de vocês que infelizmente estão sem salário. Nunca que seria da minha vontade essa situação estar passando, porque eu tenho pessoas na minha família que são concursadas e que estão sem receber salário. Vocês acham que eu queria isso? Por que eu queria isso? Tenho amigos, tenho pessoas que me ajudaram. Por que eu queria isso? Então, o nosso papel foi a todo momento mostrar de que o gestor pode, ele não paga porque ele não quer. Foi provado aqui, a fala do Danilo Falcão trouxe aqui agora há pouco, que ele não paga porque ele não quer. Com relação ao artigo 37 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pronto, eu tinha feito uma pergunta aqui para a nossa assessoria jurídica, porque eu imaginava, porque eu estou vendo os meninos que são agentes comunitários de saúde e de endemias, eu vejo que eles também estão aflitos com relação a esse projeto deles, né? Então, já posso garantir, o projeto já foi lido, já foi apresentado. Eu tinha uma dúvida se ele poderia ser votado antes do orçamento, né, porque tinha uma questão que travava a pauta, essa questão do orçamento, mas o pessoal já me garantiu aqui que pode, então, ou seja, a gente já pode garantir o projeto do piso dos agentes comunitários de saúde e de endemias com data retroativa a janeiro e, inclusive, garantir dentro do orçamento a própria questão dos vencimentos para cobrir essa despesa. No mais, eu agradeço o silêncio e a atenção dos que quiseram me ouvir. Bom dia. Convido o vereador seu Antônio para fazer uso da tribuna. Bom dia a todos, caros colegas vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Gente, como falou o doutor Danilo Falcão, é um professor do Legislativo
uma pessoa que tem muito conhecimento, onde ele falou que a lei orçamentária ela tem até 45 dias para ser votada, correto. Mas a lei não diz que ela só pode ser votada até 45 dias. Até. Então, o que está faltando aqui é só um bom senso de cada um dos vereadores, ter a boa vontade de votar. Como a vereadora Edna falou, vote sim ou vote não. Agora, peço à senhora presidente que ela tenha um coração bom. Eu conheço, senhora presidente. Você tem um coração bom. Coloque esse projeto. Cada um vote do jeito que achar que deve votar, né? Porque nós da base do prefeito estamos só aguardando a senhora colocar esse projeto para a gente votar a favor do orçamento. O que não pode é estar o lenga-lenga e o povo sofrendo. Isso que eu estou vendo ali uma moça estressada ali, ela tem razão, porque ela está no sol. Eu sempre digo, colega vereador Gilvan, que todo o dinheiro, às vezes a gente acha que todo o dinheiro ganho é o mesmo, mas não é não. Se a gente está aqui numa sombra, o dinheiro de vereador é sofrido. É, porque você tem que dar assistência ao povo, né? Tem que atender às necessidades de uma pessoa que votou ou que não votou, dependendo do que ele esteja necessitando. Mas o dinheiro de quem está ali, olha, cavando um matinho num paralelo, o sol cozinhando, tem diferença, é mais sofrido, minha gente. O pessoal, agente de epidemia, olha como eles estão ali, olha, enrolados com blusas de proteção solar. É sofrido, minha gente. Todo trabalhador que trabalha merece ter os seus direitos cumpridos, né? E não cabe aqui a nós ficar segurando porque tem... Eu sou contra o prefeito. Aqui não está sendo contra o prefeito, não. Está sendo contra o povo. Porque quem está sofrendo é o povo. E não falta nada a não ser um entendimento, entendeu? E a boa vontade, entendeu? Nós estamos aqui como recebi uma convocação para, né, uma reunião com as comissões agora à tarde. Que bom, né? A gente se reunir aqui e chegar ao entendimento. E a senhora presidente nos convocar para hoje à noite, para que a gente coloque esse projeto em votação e que nós possamos votar, né? Só depende da senhora, presidente. Como eu acabei de falar, a senhora é uma pessoa boa, viu? A senhora é uma pessoa boa. Como todos os colegas também são. Agora está faltando um entendimento, né? É isso que eu tinha para falar, não vou me expor. Muito obrigado. Convido o vereador Zé Belames para fazer o uso da tribuna. Bom dia a todos e a todas. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras vereadoras, funcionários desse município, desta casa, assessores jurídicos desta casa, funcionárias e funcionários. Eu sei que a gente está passando por muita dificuldade, sim, nós vereadores também com vocês, pois porque eu tenho muito mandato aqui nesta casa e sempre estou ao lado de vocês. Já provei isso em várias situações, quando foi o plano de carreira dos professores, o estatuto do servidor público,
que enfrentei muitas barreiras, muita situação, e foi vetado o estatuto, derrubei o veto, chamei meus colegas vereadores todos, e todos acolheram a responsabilidade. Está aí o servidor público, o seu estatuto, com seus direitos. Não foi prefeito que estacionou e não promulgou, foi eu. Está lá a minha assinatura. E já provei que eu sou ao lado dos servidores. Eu, em nenhum momento, estou feliz com essa situação. Por sinal, muito preocupado, muito triste, porque às vezes acordo de noite pensando, juro por Deus. Que eu sei de cada um que vocês trabalham. Eu sei. Mas infelizmente eu não posso sozinho resolver. Desculpe vocês. Não é nossa equipe dessa casa legislativa que está dificultando. Todos nós estamos preocupados com essa situação. Mas eu peço a vocês tranquilidade para que nós vença. E que vai dar tudo certo. Com responsabilidade, para que amanhã não venham dizer que o vereador fez errado, como aconteceu no FUNPREV. Então vocês tenham paciência, porque breve vai ser votado, sim, para acabar com essa angústia. E as minhas palavras vão ser só essa, porque eu estou muito preocupado com vocês. E tenham um bom dia a todos. Que Deus abençoe. Na ordem do dia, nada mais, havendo a tratar, declaro encerrada a sessão, convoco a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024. Declaro encerrada a sessão.